Bom dia, igreja. Que bom ter você aqui conosco. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Então aproveite dessa oportunidade para mandar esse vídeo, mandar o link desse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Nós estamos conseguindo alcançar muitas pessoas através disso. Então aproveite essa oportunidade e a gente vai junto. Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de todos aqui. E porque o Senhor tem se portado muito com nós, Pai. Obrigada pelo seu amor e por sua graça. E por nunca nos desamparar. Obrigada, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez nos reunir em teu santo nome, Senhor. Eu me uno agora em espírito com aqueles que estão nas suas casas, no trabalho, estão do outro lado da tela nos assistindo. Pai, visita-os de maneira especial, de maneira sobrenatural, Senhor. Tu conheces, ó Pai, Tu conheces o coração de cada um deles. Eu não sei qual a necessidade mais urgente. Eu não sei, Senhor, o que eles estão passando. Eu não sei qual a inquietação do coração. Mas Tu sabes todas as coisas, Senhor. Portanto, Pai, eu te peço, visita-os de uma maneira especial nessa manhã. Cuida de cada um deles, ó Pai, na sua necessidade. E que eles possam, logo após esse culto, estarem renovados, ainda mais apaixonados por Ti, ainda mais confiantes em Ti, Senhor. Renova-nos nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Mais um domingo reunidos na presença do Senhor. E eu queria dizer para você que nessa manhã é uma manhã especial para nós, né? Porque é uma manhã em que vamos celebrar mais uma ceia, né? Não sabemos se será a última ceia distante ou se terá mais alguma ou algumas. Não sei. Nós somos aqueles que cremos e sabemos que tudo está nas mãos do Senhor, né? Tomara e queira Deus que essa seja a última ceia em que passemos separados, em que ceiemos, que tenhamos esse tempo de ceias distantes uns dos outros, né? Apenas com a nossa família. Mas também, irmãos, nós cremos que se tivermos mais alguma ceia distante, somente com a nossa família, nós sabemos que é um tempo de Deus, que é um cuidado de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu queria que nesse momento aí você reunisse a sua família, você pegasse aí, como nós já havíamos te avisado antecipadamente, os elementos aí, o pão, o suco de uva, para que nós pudéssemos ceiar em família. Amém? Então reúna aí a sua família. Eu queria chamar a minha família aqui também, para nós termos esse tempo de ceia, esse tempo tão especial. E sabe, irmãos, o tempo de ceia é um tempo de alegria, é um tempo de celebração. Cristo deu a sua vida por nós na cruz. Cristo foi crucificado e sofreu uma morte de cruz, uma morte dolorida, uma morte sofrida pelo meu e pelos seus pecados. Entretanto, a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então isso é motivo de celebração, irmãos, motivo de alegria, motivo para renovar a minha e a sua fé. A Bíblia diz que Jesus, logo após ter ressuscitado, né? Que nesse período, logo depois de ter ressuscitado, durante um período entre 50 dias, até o dia de Pentecostes, Ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Você já pensou nisso, irmãos? Ter vivido nos dias de Jesus, e logo após a sua ressurreição, você ter podido vê-lo presencialmente. E diz as Escrituras que ao menos 500 privilegiados tiveram esse privilégio, além dos discípulos. Olha que maravilha, para provar. Ele disse àquele povo, né? Antes de partir: permaneçam em Jerusalém, até que dos céus vocês sejam revestidos pelo meu Espírito Santo. E a todos a quanto Ele apareceu, a quanto Ele encontrou, Ele fez essa promessa. Agora o mais importante, irmãos, é que essa promessa, esse presente do batismo do Espírito Santo, e principalmente da regeneração, da vida nova em Cristo, foi dada não só àqueles 500 que presenciaram Jesus, mas foi estendido a todos nós que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos como presente, como graça de Deus, a remissão dos nossos pecados e a promessa de uma vida eterna ao lado do nosso irmão mais velho, Cristo.
Ah, que presente maravilhoso, irmãos. O dia que nós entendermos na plenitude o que foi o sacrifício da cruz do Calvário. Nada mais vai tirar a nossa paz. Nada mais vai nos tirar do centro. Que eu e você possamos compreender. E é por isso que todos os meses, pelo menos uma vez, a instrução que foi dada ao Senhor, Ele não disse, olha, façam isso todos os dias, façam isso como algumas igrejas fazem uma vez por ano, façam isso todos os meses. Nós fazemos no primeiro domingo do mês, por uma questão de conveniência. Mas a ordem do Senhor é, fazei isso em memória de mim. Então nós fazemos porque a celebração da ceia é um memorial. Eu tinha um destino. Os meus pecados me levariam para uma vida de morte e de pecado. O meu destino era o inferno. Mas através do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, eu fui resgatado pelo sangue precioso do Cordeiro. E por isso eu posso dizer que eu tenho vida e vida abundante. E a palavra de Deus nos promete que todo aquele que crê e confessa Cristo como Senhor e Salvador e é batizado, ele é regenerado, nascido de novo e tem a promessa de um dia, na próxima vida, quando partirmos desta vida, morarmos com Cristo. Amém? Esse pão simboliza, queridos, o corpo de Cristo que foi moído na cruz por cada um de nós. Esse cálice, esse suco de uva, simboliza o sangue de Cristo vertido naquela cruz do Calvário, por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Pai, nós consagramos este cálice que simboliza o teu sangue. Pai, nós consagramos este pão que simboliza o teu corpo moído por nós na cruz do Calvário. E te agradecemos, Senhor, porque não poderia haver uma maior expressão de amor do que esta. A expressão de ter enviado o seu Filho Jesus, o nosso irmão mais velho, para ter morrido por cada um de nós. E por causa desse sacrifício, Senhor, nos é concedida a graça de um dia podermos estar junto com Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Pegue aí o seu pão, pegue aí o seu cálice. E eu queria que você esperasse um minutinho, para que mesmo aí na sua casa, distante, não estamos na igreja, vocês não estão, né? Mas que mesmo distante nós possamos fazer algumas declarações aqui e ceiarmos juntos. Amém? Levante seu pão aí, levante seu cálice, repita comigo assim, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Eu tinha uma vida condenada ao pecado e ao inferno, mas por esse sacrifício de amor, é-me prometida uma vida ao lado do Senhor no céu. Nós te agradecemos e te bendizemos. Amém e amém. Coma do pão, beba do cálice. Amém?
Amém, amém, glória a Deus. Domingo especial, né, irmãos? Esse é o domingo, é o principal domingo para o cristão, né? Esse é o principal domingo para o cristão, é o domingo especial, porque é o domingo em que celebramos, né? Celebramos, fazemos como forma de memorial a celebração da ceia. Amém? Eu queria, você que está na sua casa aí com a Bíblia fácil, com seu celular, com seu iPad, enfim. Um texto tão conhecido, eu queria que você fosse lá em Lucas, no capítulo 16, a parábola do administrador fiel, né? Lucas capítulo 16. Eu queria compartilhar, nós não vamos ler toda não. Queria que você acompanhasse comigo apenas alguns versículos. Depois você lê toda aí no seu versículo. Essa parábola ela vai do versículo 1 e é concluída ali no versículo 13, né? Mas nós queria ler aqui 2 versículos com vocês. Lucas 16 e o versículo 10 diz assim, né? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Sabe, irmãos, eu já, e talvez vocês também já devem ter passado por essa experiência, de conhecer pessoas que têm um determinado salário, ganham por mês um determinado valor, e vivem reclamando da vida, dizendo, é porque eu ganho muito pouco, minha vida não vai para frente, eu preciso ganhar um salário melhor. Aí passa a ganhar mais e continua com as mesmas reclamações. Aí a vida ali é boa, ele cresce profissionalmente, começa a ganhar às vezes 2, 3, 4, 10 vezes mais. E continua vivendo as mesmas dificuldades. O problema é o valor que ele recebe, o problema é ganhar muito bem ou não ganhar muito bem, não. O problema é a questão da administração e a questão da fidelidade. O texto aqui diz, né, na parábola no versículo 10, quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E geralmente, muitas dessas pessoas que têm esse tipo de discurso, dizem, se um dia eu ganhasse 10, ele não é fiel naquele pouco que ele ganha. Mas ele diz, olha, se eu ganhasse 10 vezes mais do que eu ganho hoje, eu não daria o dízimo não, eu daria 2 vezes mais, 3 vezes mais. Mas a palavra declara, não tem conseguido ser fiel no pouco que ganha. Como será fiel no muito? Ao contrário, a palavra diz que aquele que tem sido fiel, mesmo naquele pouco que tem ganho, será fiel no muito também. No versículo 13 ele diz o seguinte, né? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Timóteo lá em Timóteo no capítulo 6 diz lá, né? Algumas pessoas confundem esse texto dizendo que o dinheiro é mau, o dinheiro é ruim. Não. Lá o texto diz lá em Timóteo que não é o dinheiro que é mau, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, irmãos. E nós com o dinheiro, o homem bom, o homem sábio, o homem generoso com o dinheiro, ele faz muitas coisas boas. Agora o homem mau, o homem avarento, o homem que não sabe, que não anda com Deus, para ele o dinheiro é mau. É isso que o texto diz aqui, né? Aquele que ama o dinheiro. Mas quando nós somos fiéis naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, quando somos fiéis, exercemos a nossa fidelidade, quando com aquilo que Deus coloca na nossa mão, o Senhor nos faz multiplicar aquele recurso que permanece ao nosso lado. Sabe, irmãos, esse texto veio muito a calhar nos dias de hoje, porque eu tenho vivido isso aqui, né? Eu tenho vivido. No meu trabalho, eu ainda estou trabalhando, ainda sou um dos poucos privilegiados, né, entre aspas, que está conseguindo trabalhar, porque trabalho no ramo de farmácia, e eu ainda tenho conseguido trabalhar parcialmente, mas tenho conseguido, mas a minha renda caiu pela metade. E eu sei que muitos não estão recebendo salário, muitos a renda caiu lá para baixo, porque vivem de comissão, trabalham como autônomos, e muitos
a renda virou zero. Estão vivendo com alguma reservinha que tinha, ou com a ajuda de outros. Mas deixa eu falar para você um negócio, irmãos. Isso que o texto afirma aqui no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Esse é o momento que nós estamos passando. Como eu digo sempre, né? Talvez seja um deserto que nós estejamos passando, mas o deserto tem começo, meio e fim. E isso vai passar. Amém? Pega aí a sua oferta, o seu dízimo. Está passando aqui embaixo no gerador de caracteres aí o número da nossa conta. Se você puder fazer a transferência, você que tem um aplicativo no celular, você que tem um aplicativo no seu computador, para facilitar essa vida. Algumas pessoas têm me questionado, têm me perguntado, pastor, eu tenho dificuldade, não dá para ir no banco, os bancos estão lotados, como é que eu faço? Tem como alguém passar aqui? A gente tem feito isso com os nossos líderes, com o tesoureiro. Se você precisar, você tem alguns irmãos já fizemos isso, me pediram ajuda. Se você está com o seu dízimo, com a sua oferta, e você deseja que alguém passe aí na sua casa, vá pegar, é só nos comunicar com os líderes da igreja. Essa semana agora, amanhã, irmãos, estamos pagando o nosso aluguel. Vamos pagar o nosso aluguel na integral, né? Não tem jeito, tentamos negociar com o proprietário. Ele falou, olha, vê aí o que vocês conseguem fazer, mas ele quer receber o aluguel, né? É o que os proprietários têm feito com as igrejas. Eles até falam, se não der para pagar tudo, não tem problema. Mas depois a gente vê nos próximos aluguéis, aí você paga. Então não adianta, é protelar uma dívida. É jogar para frente aquilo que você tem que pagar agora. Então, mas Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus cuida de cada detalhe. E eu tenho certeza que assim como Ele tem sido com você, Ele tem sido com a igreja também. Levante aí a sua oferta na sua casa, o seu comprovante de depósito, enfim. Ou se você vai depositar, feche seus olhos e ore comigo também. Pastor, eu queria tanto ofertar, queria tanto entregar o meu dízimo, mas eu não estou recebendo nada. Irmão, Deus conhece, talvez eu não conheça, mas Deus conhece o seu coração. Então fique em paz, que em breve você vai ter esse privilégio. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de podermos ofertar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, tem sido piedoso, tem sido misericordioso. Mesmo diante dessa crise, Senhor, dessa pandemia, esse momento que nós temos vivido no nosso país, tanto com relação à saúde, como com relação à economia. Pai, não há um dia sequer que nós não temos o que comer. Não há um dia sequer, Senhor, que nós ficamos sem nos alimentar. Isso porque a sua fidelidade tem se manifestado em nós. Nós te agradecemos, ó Pai. Não há motivo para reclamar. Nós só te agradecemos, ó Pai. Porque até aqui, o Senhor tem nos preservado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, eu te peço, Senhor, visita cada lar, agora cada família, com a sua provisão, Senhor. Mas não só a provisão, Senhor, gera fé no coração dos meus irmãos, traga paz. Eu sei que muitos andam preocupados, ansiosos com as contas, com os compromissos que precisam arcar. Envia, Senhor, além da tua paz, a tua provisão sobre a vida de cada um deles. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Louvarei o Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Obrigado, queridos. A equipe aí que está nos ajudando. A moçada, gente fiel, gente que eu amo. E tem sido um tempo especial aqui. Eu queria que você abrisse, irmãos, você que está aí na sua casa, eu queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 11. E hoje, irmãos, eu queria falar a respeito de um tema que talvez tenha feito parte da sua vida e não faça mais. Eu penso nisso e acredito nisso, né? E se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, o título seria, né? Quase lá. E quantos de nós, né, irmãos? Quantos de nós já não nos deparamos com situação assim, né? De quase lá, né? O jovem que quase conseguiu entrar na universidade, quase passou no vestibular. A pessoa, o homem ou a mulher que quase conseguiu aquele emprego. A pessoa que quase casou. Enfim, pessoas que ficaram no meio do caminho. Aqueles que quase foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que quase concluíram uma tarefa. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. O quase é o não. Você que quase chegou lá, você não chegou, você não concluiu. O viajante que quase chega na rodoviária para pegar o ônibus, ele não pega o ônibus. O estudante que quase passa no vestibular, ele perde o ano, porque ele não consegue entrar na universidade. E assim é na vida, infelizmente, de muitos. Agora, eu e você, como filhos de Deus, nós não podemos nos contentar com quase. Nós não podemos nos contentar com quase. E eu queria que você, olha aqui, passagem, nós vamos ler apenas 2 versículos, mas eu acho que vai, assim como falou comigo, eu acho que vai falar muito ao seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Abra a sua mente para aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que será um tempo especial, uma palavra esclarecedora para a sua mente. Eu tenho certeza que nesta manhã, Deus quer te levar para lugares mais altos. E quer que você enxergue talvez coisas que ainda os seus olhos espirituais não conseguiram enxergar. Coisas que a sua mente ainda não conseguiu entender. Então preste muita atenção, abra muito a sua mente para aquilo que Deus vai tratar conosco nesta manhã. Amém? Gênesis, lá no comecinho, facinho de achar, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 11 e 12. Olha que coisa interessante. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu eles de Ur dos Caldeus, que é a região onde eles moravam, região de Abraão, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Olha que coisa interessante, irmãos, preste bastante atenção nisso. Quem era Terá? E alguns dizem Tera, né? Terá era pai de Abraão, o pai da fé. E diz aqui o texto que Terá pegou o seu filho Abraão, a sua nora Sara, e pegou a Ló, filho do seu outro filho Harã. E diz aqui que ele saiu, pegou toda a sua família, saiu de Ur dos Caldeus, a região onde ele morava, saiu dessa região para ir até a região de Canaã, para ir até Canaã. O destino dele era Canaã. Mas diz o texto aqui, irmãos, que ele parou em Harã e ali permaneceu. Agora olha a tristeza e a conclusão do texto. Olha o que diz no versículo 31. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Olha, pastor, onde o senhor quer chegar? O que o senhor quer falar conosco nesse texto? O que Deus quer nos revelar nessa manhã? Irmãos, diz o texto que ele parte de Ur dos Caldeus com seus filhos, com destino a Canaã, mas que ele para no meio do caminho em um lugar chamado Harã.
E ali ele fica 1, 2, 3, 10, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E diz o versículo 31 que ele morre, ao versículo 32, que ele morre aos 205 anos. É muito tempo, né? 205 anos é muitos anos. E diz que ele morre ali. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Porque Terá morreu quase lá. Ele estava quase em Canaã, mas resolveu parar em Harã. Isso é muito triste, como eu disse no início. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que vivem assim? Pessoas que vivem quase lá, quase chegaram, quase fizeram, quase conquistaram, quase avançaram, quase concluíram. Isso é um problema, porque o quase é um não. Ah, mas eu cheguei perto, mas não conquistou. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Ele viveu 205 anos. Ele viveu 205 anos fora do propósito que Deus tinha para ele. Ele permaneceu 205 anos fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. E talvez na sua vida, você que está me ouvindo agora aí na sua casa, você que está me ouvindo aí, seja em qualquer lugar que você esteja, talvez o Harã aqui de Terá, talvez o seu Harã não seja especificamente um lugar, mas o seu Harã aí seja alguma situação que você está tentando fugir, seja algo que você esteja tentando se libertar, seja algo que você esteja tentando se livrar para dar um passo à frente. Porque quando eu e você nos conformamos com aquilo que não é o que Deus quer para nós, irmãos, é um quase lá. A gente vive de uma maneira que não é a vontade que Deus tem para nós. Uma frase muito triste: morreu Terá em Harã. Tem muita gente assim nos assistindo hoje, morrendo no meio do caminho, desistindo no meio do caminho, parando no meio do caminho. E sabe por que isso acontece? Eu fiz aqui, eu pontuei algumas coisas. O que nos faz? O que nos faz viver ou chegar nesse quase lá? Quais são os motivos que muitas vezes nos fazem viver uma vida quase lá? Nos fazem ter uma trajetória quase lá? Quais são os motivos? E o primeiro aqui que eu enumerei, irmãos, é trocar o excelente pelo bom. Quando nós trocamos o excelente pelo bom, nós chegamos quase lá. Porque deixa eu falar um negócio para você. Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para sua casa, para os seus filhos, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa vida profissional. O que Deus tem é algo maravilhoso, é algo excelente, e Ele quer que nós busquemos isso. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Entretanto, quando eu me conformo com o bom, quando eu me conformo com o regular, eu chego quase lá. E aqui olhando para a vida de Terá, eu percebo, irmãos, que a promessa para ele era ir até Canaã, chegar até Canaã. Mas ele para no meio do caminho, num lugar chamado Harã, e ali permanece até a sua morte. Talvez Harã fosse um lugar bom, um lugar aprazível, um lugar gostoso, um lugar até que desse frutos bons. Entretanto, Harã não era o lugar para Terá. Harã não era a promessa que Deus havia dado para aquele homem. E assim talvez seja na sua vida, você que está me assistindo agora. Talvez o que você esteja vivendo hoje, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, na sua vida profissional, seja uma Harã. Deus te prometeu
e te capacitou para experimentar uma Canaã, algo excelente, algo especial, e você está vivendo uma Harã. Então, irmãos, que coisa triste, que coisa triste. Eu viver o bom, eu viver o regular, quando Deus tem coisas melhores, quando Deus tem coisas excelentes para a minha vida. Então, fuja disso, na sua vida espiritual, fuja disso. Deus tem coisas especiais, excelentes para nos revelar, para nos liberar, para a sua família, para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento com seus filhos, para a sua vida profissional. Então, o meu destino é Canaã, o excelente. Eu preciso buscar Canaã, que é o excelente, e não parar no meio do caminho e viver lá 1, 2, 3, 5, 10 anos e morrer naquele lugar. Misericórdia. Então esse é o primeiro motivo. Trocar o excelente pelo bom. Não. Se eu tenho a possibilidade de receber o excelente de Deus, se eu tenho a possibilidade de experimentar o excelente de Deus, por que eu vou me contentar com o bom, com o regular? Não, fuja disso. Fuja disso. Segunda coisa que nos faz chegar quase lá. Segundo tópico que eu pontuei aqui, a falta de convicção. Quando eu não tenho convicção do propósito de Deus para a minha vida, eu paro no meio do caminho. E eu quero usar um exemplo aqui muito importante, irmãos. Queria que você fosse lá, 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, vá lá. Logo ali, um pouquinho depois de Atos. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Um pouquinho depois. E deixa aberto aí em Coríntios, que depois nós vamos para Atos. Voltar um pouquinho para Atos. 1 de Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do 3 ao 7. Diz assim, olha que coisa interessante. Paulo dizendo aqui aos irmãos de Coríntios: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é verdade. Nós acabamos de ceiar, que fazer um memorial em memória da ressurreição, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo está dizendo isso aqui. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Versículo 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais, Paulo dizendo, a maioria sobrevive. Paulo estava falando de testemunhas vivas, testemunhas oculares, que tinham visto a Cristo e que estavam vivas nos dias de Paulo. E ele está dizendo, né? Mais de 500 e a maioria sobrevive até agora, porém alguns já se foram. Aí versículo 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Olha que coisa linda. E por que eu estou lendo isso, irmãos? Volte lá para Atos agora, volte algumas folhas aí, algumas páginas, e vá lá para Atos no capítulo 1. Atos capítulo 1, para você entender onde eu quero chegar. Atos capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 4 e 5. Lê comigo aí, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, nós vamos ler agora. E estando com eles, falando aqui a respeito de Jesus, estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vos sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí eu quero que você pule lá, ainda no capítulo 1, queria que você fosse lá para o versículo 12. E nós vamos lá. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como jornada de um sábado.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânime na oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Versículo 13: naqueles dias levantou-se Pedro por meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia umas 120 pessoas. O que é esse momento aqui, irmãos? Esse momento aqui é o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. Olha, permaneçam em Jerusalém, que do céu vocês serão visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Paulo fala lá em Coríntios que 500 irmãos haviam sido visitados por Jesus. Jesus havia aparecido em carne e osso para eles. Jesus havia se manifestado a pelo menos 500 irmãos, além dos discípulos. E a todos esses lhes foi feita a promessa: permaneçam em Jerusalém, que do céu vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Mas olha que coisa triste. Diz o texto aqui em Atos, que naqueles dias, aqueles irmãos que perseveravam na oração, aqueles irmãos e irmãs que perseveravam na oração, que estavam ali reunidos, esperando a promessa se cumprir, daqueles 500, apenas 120 permaneceram fiéis. Mas a palavra se cumpriu. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Agora, onde estavam os 380? Onde eles estavam? Lhes faltou convicção da promessa que Cristo tinha para cada um deles. E eu imagino, irmãos, que alguns até foram para Jerusalém. Eu imagino que alguns até tiveram boa fé. Não estavam lá com os 120 por maldade ou por talvez até algum outro motivo, que não seja um motivo mau, tenha lhes afastado de receberem a promessa. Porque eu fico pensando, irmãos, depois da ressurreição de Cristo, você ter um encontro com Ele, e Ele dizer: olha, permaneça em Jerusalém, até que do céu você seja revestido pelo Espírito Santo de Deus, e anuncie a minha palavra. Eu fico imaginando aquele camarada explodindo. Eu encontrei com Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus vive, a promessa é verdadeira. Só que diz o texto, irmãos, que apenas 120 pessoas. Só que o que acontece aqui, quando se cumpriu essa promessa, eram nos dias de Pentecostes. Haviam se passado 50 dias da ressurreição de Cristo. Eles tiveram que esperar 50 dias. E para muitos, 50 dias foi uma eternidade. E eles não conseguiram esperar. Os 380 não conseguiram esperar. E talvez muitos, até por um bom motivo, falaram: não, eu não posso ficar esperando, eu não sei quando isso vai acontecer. Deixa eu ir anunciar a palavra de Deus, deixa eu anunciar que eu encontrei Jesus, deixa eu ir anunciar. Entretanto, faltou-lhe convicção de que Jesus os batizaria com o Espírito Santo de Deus. Só que passados 50 dias, aqueles 120 que permaneceram firmes, convictos, esperando a promessa de Deus, foram batizados. E diz que no lugar que eles estavam, irmãos, o Espírito não caiu sobre a vassoura, o Espírito não caiu sobre os animais, o Espírito não caiu sobre as cadeiras vazias, o Espírito caiu sobre a cabeça de cada um daqueles 120 que estavam ali. E eles foram batizados com liga de fogo e foram cheios do Espírito Santo. E deixa eu falar um negócio para você. Sabe por que eles foram cheios do Espírito Santo?
foram cheios do Espírito Santo, porque o Senhor sabia que se eles não fossem cheios do Espírito Santo, eles existiriam na primeira dificuldade, e eu e você não estaríamos aqui, passado 2000 anos, celebrando a ressurreição de Cristo, celebrando a vida nova que Ele nos concedeu. Então, a falta de convicção muitas vezes nos faz parar no meio do caminho, nos faz perder o propósito e nos faz, muitas vezes, nos desviarmos da rota, da promessa que Deus tem para a nossa vida. A promessa havia sido dada pessoalmente a 500, mas apenas 120 experimentaram essa bênção. Experimentaram essa bênção, porque ficaram no quase. Terceiro ponto aqui, o que nos faz, muitas vezes, chegar quase lá? A falta de paciência, irmãos. Nós somos assim, nós somos impacientes. Nós não conseguimos esperar. Como eu disse para vocês anteriormente, essa promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, demorou 50 dias. E muitos não tiveram a paciência para esperar a confirmação da promessa que Cristo havia dado. Agora, o porquê disso? Porque nós somos muito ansiosos. Nós queremos que a coisa aconteça de uma maneira assim, ó, pá! E não é assim, irmãos. Não é assim. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o seu tempo. Existem pessoas que experimentam o milagre de Deus, e muitas vezes um milagre que você está esperando em 1 ano. Talvez o seu demore 3. E ao contrário, talvez o seu se realize em 3, para outro demore 10. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo de Deus na nossa vida. E quando nós aprendemos a lidar com isso, é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo especial, é algo que não nos faz chegar ao destino. A gente não para no meio do caminho, a gente não chega quase lá. Não, nós chegamos lá. Nós concluímos a trajetória, concluímos o propósito, fechamos, concluímos aquilo que Deus tinha para nós. A promessa era Canaã. Chegamos em Canaã. A promessa era Canaã. Nós não paramos em Harã. Nós vamos até Canaã. Porque o excelente, o propósito, a promessa de Deus é Canaã. E aí a pergunta que eu faço para o seu coração: qual que é a promessa que Deus fez para a sua vida? O que Deus mostrou para a sua vida com relação ao seu casamento, com relação à sua família, com relação à sua vida profissional? Qual que é o seu Canaã nessas áreas da sua vida? E você está vivendo o Canaã, ou você está vivendo em Harã? Está fora daquilo que Deus prometeu para você, está fora daquilo que Deus colocou diante de você como um propósito. Nós precisamos fazer essa avaliação, irmãos, porque muitas vezes a falta de paciência, a ansiedade, a inquietude do nosso coração nos desvia do caminho, daquilo que Deus tem para nós. Que esses dias que nós estamos em casa, que nós estamos vivendo esse momento, que esses dias sejam dias de reflexão para mim e para você, que sejam dias que nós possamos refletir e avaliar como está a nossa vida. Como que eu tenho permanecido como pai? Como que eu tenho me comportado como pai? Como você tem se comportado, mulheres têm me ouvido, como que você tem se comportado como mãe, como esposa, homens como marido, a vida profissional, no reino de Deus, como que eu tenho me comportado e tenho servido a igreja do Senhor, tenho servido o reino de Deus? Como que eu tenho me relacionado com meus filhos? Como que eu tenho vivido a minha vida profissional?
É tempo de fazermos a avaliação. Eu tenho vivido como um homem que conquistou os seus alvos, que conquistou aquilo que Deus colocou para ele? Ou eu tenho vivido como Terá, que parou no meio do caminho, achou o lugar bom, achou o lugar legal e falou: é aqui que eu vou permanecer. Mas completamente fora do propósito inicial que ele tinha como vida, como meta. O Senhor nos livre disso. O Senhor nos livre disso. Pastor, eu estou vivendo um momento da minha vida, fazendo uma avaliação, ouvindo tudo que Deus tem falado através da sua vida. E eu tenho olhado para a minha vida e percebido que em muitas áreas da minha vida eu estou quase lá. Eu não cheguei não. O que eu faço agora? Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Ah, mas o tempo já passou. Enquanto há vida, há esperança. Há tempo ainda de colocarmos as coisas em ordem. Há tempo ainda de você colocar as coisas em ordem. A coisa no prumo, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Há tempo na sua vida espiritual. Ah, eu quase me batizei. Ah, eu quase comecei a congregar numa igreja. Ah, eu quase tive uma experiência com Deus. Pare com isso, ainda há tempo. Ainda há tempo. Não se contente com o bom. Não se contente com o regular. Se você pode ter o excelente de Deus. Não se contente com algo mediano. Se você pode ter o melhor, o excelente de Deus. Para o seu casamento, para a sua família. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. Você está proibido de desistir. No reino de Deus é proibido. Aqueles que andam com Deus, é proibido desistir. No reino de Deus, nós que amamos a Deus e que reconhecemos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos proibidos de desistir. Eu queria agora orar por você que está me ouvindo, você que está desanimado, você que pensa em desistir, você que talvez muitos que já desistiram da igreja, alguns que já desistiram de Deus e alguns que já desistiram da vida. Quero orar com você agora. E onde quer que você esteja me ouvindo aí, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, onde quer que você esteja. Eu queria orar com você agora. Pai querido, nós, em primeiro lugar, Pai, quero te agradecer. Nós, como a sua igreja, Senhor, entendemos que tu tens o melhor para nós. Nós, como a sua igreja, Senhor, entendemos que somos instrumentos para abençoar outras pessoas, ó Pai. Pai, quantos nesse momento estão nos ouvindo e com o pensamento: eu quase cheguei lá, eu quase casei, eu quase entrei naquela empresa, eu quase frequentei aquela igreja, eu quase, mas de maneira efetiva não chegou a lugar quase nenhum. Pai, traz um ânimo novo, Senhor. Dá olhos espirituais, ó Pai, a estas pessoas que vivem o eterno sentimento de fracasso. Pai, gera ânimo novo em cada um deles. Dá olhos espirituais para enxergarem, ó Pai, aquilo que tu tens para a vida deles. Pai, dá olhos espirituais a eles, assim como tu destes a Davi quando foi lutar contra aquele gigante. Ele se enxergou um guerreiro, ele se enxergou um vitorioso e declarou: quem é este incircunciso para desafiar o Deus, o exército do Deus vivo? Ele já se imaginou como um vitorioso, Senhor. Pai, gera isso na vida dos meus irmãos, ó Pai. Gera ânimo novo, Senhor. Que ainda que as coisas não estejam caminhando bem na nossa vida, ou na vida deles, Pai, caminhando contigo, Senhor, caminhando contigo, tudo pode ser melhor, tudo é melhor. Pai, visita cada um deles, ó Pai, aqueles que estão distantes de Ti.
Senhor, gera ânimo, Senhor, gera ânimo, arrependimento no coração, para que eles possam voltar e se reconciliar contigo, Senhor. Visita cada um agora, no santo nome de Jesus, Pai. Em cada canto deste país, em cada canto deste mundo, onde essa palavra chegar, que ela penetre no coração de cada um deles, e que tu possa mostrar, Senhor, assim como um dia o Senhor mostrou para Terá, seu lugar é Canaã, mas que eles não parem no meio do caminho Harã, que eles possam concluir a sua jornada, no santo nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, no final da nossa vida, declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Que estas palavras possam ser o nosso discurso ao final da vida, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Uma semana abençoada. Eu queria dizer para vocês, a semana que vem a Marisa preparou uma lembrancinha especial para cada mulher, né? A gente vai comunicar aí para que vocês, para que os maridos, os filhos, as próprias mulheres também, naquela maneira de drive-thru, sem ter contato, para que você venha buscar. Mas é necessário, você que ainda não confirmou, Marisa preparou lá uma lembrança linda para as mães, né? Então você que ainda não confirmou a sua retirada, você confirme lá com o seu líder, manda um zap para mim, para ela, enfim, para quem você quiser, confirmando: olha, eu vou passar na igreja para retirar a minha lembrancinha do Dia das Mães. Domingo que vem é Dia das Mães, a gente não pode passar em branco, a gente sempre faz tanta coisa aqui na igreja, né? Mas mesmo distantes, a gente não vai deixar essa data passar em branco. Deus abençoe vocês. Eu queria, antes da gente concluir aqui, fazer uma última oração, abençoando a sua casa, abençoando o seu lar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por cada família, cada pessoa que nesse momento ouviu esta palavra. Pai, visita-os, dá a eles uma semana abençoada, Senhor. Cobre-os com o teu sangue, coloca os teus olhos sobre eles. Não permita, Senhor, que mal nenhum, que praga nenhuma os toque, e guarda-os de todo mal, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana abençoada e próspera a cada um de vocês. Amém? Essa semana eu queria deixar em especial um beijo aqui especial, né, para 3 irmãs que eu tenho sentido muita saudade, né? A irmã Sueli, a irmã Luzia e a irmã Maria, né? Que eu não tenho o zap delas, então a maioria das irmãs eu consigo falar. E eu essa semana estava orando, tenho lembrado delas todos os dias. Um beijo especial para essas 3 irmãs especiais. Deus abençoe todos vocês.